Pessoal, primeiro boa tarde, meu nome é Leonardo, eu sou Insurance Advisor na Savencom, trabalho aí na indústria de seguros há mais ou menos uns 5 anos, vim da SUSEP, né, como diretor de tecnologia, e depois passei por algumas seguradoras e hoje eu estou aqui na Savencom, consultoria à frente dessa vertical de seguros na Savencom. Qual a nossa programação aqui, pessoal? Vou falar um pouquinho da Savencom, isso bem rápido, vou falar um pouquinho sobre a solução que a gente está demonstrando aqui e um exemplo prático do uso da solução em seguros, né? Que é o uso no processo de regulação de sinistro. Depois eu vou abrir um espaço para dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aí, pessoal, para interromper também no meio da apresentação. Vamos lá. Primeiro um pouco sobre a Savencom. A Savencom é uma consultoria de tecnologia, especialista em transformação digital e negócios digitais com os clientes. Então, hoje, nesse mundo de transformação digital, é impossível a gente ficar de fora desse mundo de inteligência artificial. Então, a gente buscou um exemplo prático de uso de inteligência artificial para demonstrar aqui num case específico de seguros, né? Então a Savencom tem mais de 37 anos no mercado, é uma empresa já consolidada e com experiência e eficácia de resultados através de posicionamento estratégico. Então nosso objetivo aqui é formar uma parceria estratégica com nossos clientes. Falando um pouquinho sobre a solução que a gente vai demonstrar aqui, o AI Data Capture é um sistema avançado de captura de dados baseado em inteligência artificial. Qual o seu core, né? Qual o seu objetivo? É transformar dados não estruturados, imagens, PDFs, de documentos, em dados estruturados. Dados estruturados num formato padronizado para ser utilizado em qualquer processo de negócio da empresa, né? Então, o case que a gente vai demonstrar aqui não limita o uso do AI Data Capture em seguros. Ele é um case específico de seguros, mas ele é um exemplo prático de demonstração do potencial de uma solução que embarca inteligência artificial, captura dados e onde há dados há oportunidade, né? Então é esse o nosso exemplo prático aqui, né? A gente não está limitado a só usar a ferramenta em seguros. Então ele se encaixa muito bem em processos de onboarding, de aprovação de fornecedores, onde tem documento que você precisa analisar. Esses documentos podem ser extraídos e usados para alguma aprovação, para alguma análise, para qualquer movimento, processo de negócio dentro da empresa. E quais são os benefícios de você utilizar uma solução como essa, né? É uma solução altamente customizada, então a partir de uma captura de dados, você pode customizar ela e encaixar ela no seu workflow, no seu processo de negócio de aprovação. Então não é uma solução que se para só na extração de dados. Então, a partir da extração de dados, você pode utilizar ela em qualquer processo de negócio da empresa. Ela já está sendo utilizada, a gente já tem POCs em andamento com o AI Data Capture, então já é uma experiência comprovada, já tem mais de 50 documentos analisados pela solução, analisados e capturados com modelos de inteligência artificial feitos e treinados para a identificação daquele documento e extração dos dados mais importantes. É uma inovação tecnológica, obviamente, usa inteligência artificial, usa soluções de reconhecimento de imagem, de OCR, para capturar esses dados. Você consegue medir e mensurar quais são os benefícios de produtividade, de automação que você tem na ferramenta usando a solução. A Savencom não apenas instala a solução, como eu falei, o nosso objetivo é ser um parceiro estratégico para as empresas. Então a gente dá suporte contínuo no uso da solução, porque a solução, a partir da extração de dados, aqui começa o potencial daquela solução a se mostrar. A gente pode pegar os dados capturados e começar a estruturar o workflow de aprovação, processos como esse que eu vou mostrar agora, né? E obviamente é uma competitividade, porque você usando inteligência artificial no seu processo de negócio, você passa a ter um diferencial competitivo aí no mercado. O que a gente fez no caso de uso que a gente está demonstrando? A gente pegou um processo específico da indústria de seguros, né, que é o processo de regulação de sinistro. O que é a regulação de sinistro? Regulação de sinistro nada mais é do que é o processo de
indenização quando ocorre o sinistro, né? Um processo que, após ocorrer o sinistro, o segurado manda para a seguradora a documentação daquele sinistro e a seguradora vai fazer esse processo de regulação. Vai avaliar se aquilo ali está dentro da cobertura, se isso aqui foi um sinistro devido para o segurado e se ele pode receber aquela indenização, né? Então, nada mais é do que um processo de aprovação da indenização daquele segurado. Então, a gente pegou esse processo de regulação de sinistro, mapeou todas as etapas de um processo de regulação de sinistro numa seguradora. Isso é um processo bem padronizado dentro da seguradora, independente do ramo, que é lá, automóvel, vida, todo o processo de regulação de sinistro passa por essas etapas, né? Então, desde a notificação do segurado ocorreu o sinistro, o segurado é obrigado a informar a seguradora sobre aquele sinistro através de formulários, web, um app, um formulário na web. Então, isso não tem um padrão, cada seguradora tem o dela, mas é uma etapa padrão no processo de regulação de sinistro. A seguradora abre um processo dentro dela, dentro do seu sistema de controle de contratos de apólice, para avaliar aquele sinistro, para saber se aquele sinistro é devido, se aquele sinistro ocorreu de forma real, se não é uma fraude, se não é um processo assim, e começa todo o processo de análise preliminar, que é o próximo passo aqui do processo de regulação de sinistro. A análise preliminar nada mais é do que um processo que a empresa recebe mais documentos complementares de comprovação daquele sinistro para avaliar se aquele sinistro é devido. Depois entra num processo de investigação e avaliação, e aí sim, são pessoas fazendo isso aqui. Nas seguradoras existe um papel chamado analista de sinistro, né? Ele que analisa todo esse processo, toda a documentação que vem do segurado, para que se dê o próximo passo na etapa de sinistro, né? Que é a decisão da cobertura e a liquidação, que é o pagamento da indenização àquele segurado. Então, a gente mapeou todo esse processo de sinistro e identificou algumas oportunidades do uso do AI Data Capture nessas etapas, né? Então, a gente viu dentro dessa abertura de processo, que é o envio de documentação, uma análise preliminar, que é o envio de uma documentação complementar do segurado, e uma investigação e avaliação, que aqui sim usa uma inteligência para tomar a decisão se aquele sinistro é devido ou não. A gente identificou janelas de oportunidade de uso de uma solução como o AI Data Capture. Então, passando para o processo aqui, exemplificando a abertura de processo de sinistro, quais são os documentos que são mandados para a seguradora após a ocorrência do sinistro, né? Eu vou exemplificar aqui como auto para ficar mais fácil para todo mundo, né? O seguro auto é o mais comum, o mais conhecido aí para todo mundo. Então, bati meu carro, né? Então, entrei no aplicativo da minha seguradora ou liguei para o meu corretor, que vai fazer essa mesma coisa, para ele acionar a minha seguradora nesse sinistro, né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que mandar alguns documentos para a seguradora para ela começar e startar esse processo de indenização. Então, a pós-seguro, obviamente, eu não mando, é um documento que a seguradora já detém, mas aviso de sinistro, que é que eu entrei na web ou no app da seguradora para fazer, ou o corretor fez esse papel e mandou esse formulário. Eu tenho que mandar os documentos de identificação do segurado, RG, CPF, CNH. Eu tenho que identificar documentos de registro do meu automóvel, né? Então, cópia do registro do meu automóvel de licenciamento, o boletim de ocorrência, que é um descritivo sobre aquele sinistro, algumas fotos e danos, caso a seguradora tenha no processo dela algumas fotos do acidente, de como está o meu carro pós-acidente, de quais foram os danos que foram causados. Se eu já fiz uma vistoria no meu processo, eu já posso, e é muito comum fazer isso, as pessoas fazerem relatório de vistoria em um sinistro de automóvel, né? Eu já mando isso também para a seguradora dentro desse meu processo, e a nota fiscal de conserto, se eu já paguei aquele conserto, já foi. Então, esse conjunto de documentos aqui é a documentação mínima e básica de um processo de regulação de sinistro, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou todos esses documentos e passou pelo nosso modelo de inteligência artificial para identificação e extração daqueles dados que são mais importantes para o processo. Então, a partir disso, a gente recuperou esses metadados dos documentos e
cada seguradora tem um processo de regulação de sinistro único. Obviamente não é só, toda seguradora tem o seu processo igual. Então ela dá peso para cada dado daquele extraído, metadado desse documento extraído no seu processo de avaliação. E aqui a gente também pode brincar, né? Então, como eu falei, uma ferramenta customizável, por isso, né? Você pode pegar os dados de apólice e os dados do boletim de ocorrência. Tem seguradoras que não exigem obrigatoriamente um boletim de ocorrência. Ela acredita piamente no que foi falado no aviso de sinistro, tudo bem. Então a gente dá um peso menor para o boletim de ocorrência e um peso maior para os dados que foram extraídos do aviso de sinistro, né? Então você pode brincar, após extração dos dados, do que vem nesse seu processo, no seu processo de negócio. Então, feito isso, extrair os dados, dei peso para aqueles dados, aqueles metadados, são os mais importantes para mim, eu começo algumas análises, análises básicas mesmo, que podem ser de, a validade da apólice, a apólice está em vigência, tá? Na data que ocorreu o sinistro, essa apólice é válida? O motorista, né? Isso é um motivo de negação da seguradora, né? Se a validade da carteira de motorista dele estiver vencida, a seguradora não é obrigada a pagar um sinistro de um acidente ocorrido, né? Eu quero saber aonde esse cara estava dirigindo e onde ele bateu o carro, então a data e hora do sinistro, eu quero saber eu quero analisar a descrição do boletim de ocorrência daquele segurado, para ver se há o dado embriaguez, por exemplo. Se o condutor estiver embriagado, a seguradora não é obrigada a pagar essa indenização do sinistro que ocorreu, né? Então, são várias análises dentro daqueles documentos que eu posso tirar alguns insights, algumas conclusões. E aí, passando para isso, passando dessas análises básicas dos dados de cada documento, eu passo por uma análise mais complexa. Eu começo a cruzar dados de todos esses documentos e verificar se aquilo tem uma coerência e uma consistência global. Um caso muito específico eu pego todas as coberturas, o descritivo das coberturas daquela apólice e comparo com o que aconteceu no boletim de ocorrência, na descrição daquele sinistro, né? E pergunto para a inteligência artificial, isso aqui está coerente? Aquele sinistro, aquela descrição do boletim de ocorrência está coberto dentro da apólice daquele segurado, sim ou não? Então eu começo a fazer trabalho de análise inteligente, do que basicamente classificar a inteligência artificial como uma persona. E essa persona dentro da seguradora é o analista de sinistro, é ele que faz esse papel dentro da seguradora, né? Então as seguradoras têm seguros mais massificados, que são seguros que têm mais apólices e mais eventos de sinistro, elas fazem muitas vezes por amostragem, então não é todo o percentual de sinistro que é avaliado dessa forma, que tem esse tipo de análise, né? Então você vai buscando pontos e como você ganha o ganho de produtividade aqui, te permite a fazer isso com todos os seus sinistros, né? Porque isso é uma máquina que está fazendo, isso é uma inteligência artificial que está fazendo, então a produtividade é alta. E muitas vezes o trabalho de um analista de sinistro pode não pegar, obviamente, alguma divergência, alguma inconsistência que tenha dentro dessa documentação. E aqui ela fica clara e a gente começar a tomar decisões pós-passagem da documentação do sinistro no AI Data Capture. Então, que decisões são essas, né? A gente direciona para um fluxo de pagamento, porque está tudo certo em relação àquela documentação do segurado, então isso aqui já passa, e aqui eu posso gerar uma experiência melhor ainda para o meu segurado, porque o processo dele vai ser aprovado em um dia, ao invés de 5 dias de processo de análise de documentação. Eu posso passar por um processo de verificação manual. Eu verifiquei a consistência daqueles dados e, cara, está quase tudo consistente, mas eu tenho algumas divergências aqui que eu vou passar. Eu preciso que uma pessoa analise isso, né? Então eu passo por um processo. O terceiro, cara, não está legal essa documentação, não está consistente e eu tenho que passar por dentro do meu modelo antifraude para verificar se isso aqui é uma fraude. Ok, o Data Capture toma essa decisão e você passa para a esteira do modelo antifraude da seguradora, né? Então, a partir dos insights e das análises que foram feitas dos metadados extraídos pela inteligência artificial, eu começo a direcionar dentro da minha esteira de cada seguradora para esses 3 processos, né? Então,
É isso, pessoal. Um exemplo prático aí de um uso do Data Capture num processo de seguro. Obviamente, como eu falei, isso não se limita à utilização de uma solução como essa nesse processo dentro da seguradora. A seguradora tem outros processos que podem ser usados, mas é um exemplo prático aí de como potencializar o uso dessa extração de dados em um processo de negócio. Obrigado aí, gente, pela presença. É um prazer.